Olha só, vamos falar de um rei que... ele não ficou famoso por guerras nem por política. Não, a história dele é mais um grande enigma. Pensa num monarca que, sabe, preferia 1000 vezes sonhar do que cumprir com as obrigações de rei. Um cara que construiu um reino inteiro, só com a imaginação. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? A tragédia dele foi essa. Uma briga constante. De um lado, um mundo interior incrível, cheio de fantasia. Do outro, a realidade dura da política, do poder. Um mundo que, vamos ser sinceros, não tinha nada a ver com ele. E é aí que fica a grande pergunta que a gente vai tentar desvendar aqui. A história do rei Ludwig II foi a de um louco que quase quebrou o próprio reino? Ou será que ele era um visionário que foi calado pelos inimigos? Porque a história dele não é só uma biografia, sabe? É um verdadeiro mistério que faz a gente pensar. Qual é a diferença, afinal, entre ser gênio e ser louco? Ok, para a gente entender esse mistério, a gente tem que voltar lá para o comecinho. Entender como essa figura foi formada. Esse personagem que simplesmente não se encaixava no papel que a vida deu para ele. Imagina só a cena, com 18 anos. 18, de repente ele vira o rei da Baviera. Todos os olhos em cima dele. Mas, enquanto todo mundo esperava um rei guerreiro, um estrategista, ele só queria saber de arte, de música. Ele se sentia um peixe fora d'água desde o primeiríssimo dia no trono. E o grande conflito da vida dele era justamente esse. De um lado, o que se esperava de um rei, né? Poder, guerra, política, casar e ter herdeiros. O pacote completo. Do outro lado, o que realmente importava para ele. As óperas do Wagner, a arquitetura, ficar sozinho. Era uma batida de frente inevitável entre o dever e o que ele realmente queria ser. Pois é, e essa fixação dele pelo Wagner não era só gostar de música, não. Era muito mais que isso. Era quase um refúgio. As óperas eram um combustível da imaginação dele, sabe? Um mundo à parte, onde os heróis da mitologia viviam aquelas vidas cheias de drama e glória que ele queria para si. E o mais impressionante é que essa paixão toda não ficou só na cabeça dele, não mesmo. Ludwig começou a pegar o dinheiro do reino e, literalmente, construir os seus sonhos, transformar fantasia em castelos de verdade. E o detalhe aqui é genial. Esses castelos, eles não eram para governar nem para mostrar poder como os outros reis faziam, não. Neuschwanstein era praticamente um cenário de ópera particular. O Lindenhof era um refúgio pessoal, um bibelô. E a tal Gruta de Vênus. Gente, aquilo tinha um lago artificial com luz elétrica. Era a tecnologia de ponta da época, usada só para criar um esconderijo de fantasia para ele ficar sozinho. Ele basicamente trocou o dia pela noite. Virou o soberano da noite. Ele dormia de dia e vivia de noite. Saía para passear de trenó sobre a luz da lua. Era o único momento em que ele se sentia livre, quando todo o resto do mundo que vivia julgando ele estava dormindo. Mas, né, como dizem, não existe almoço grátis. Viver nesse mundo de sonhos tinha um preço, e um preço bem alto. A batida com a realidade estava ficando cada vez mais forte. E o ponto é esse, o dinheiro. Os sonhos de Ludwig estavam simplesmente quebrando a Baviera. A dívida que ele fez para levantar esses castelos era uma coisa absurda. E claro, isso começou a virar um problemão político. Ele realmente deixava de lado as tarefas de rei. Mas não era por preguiça, entende? Para ele, a papelada, as reuniões, tudo isso era como uma gaiola. Governar era essa coisa chata, cinzenta, que o impedia de ir atrás do que ele realmente amava. A beleza, a arte. E é aqui que a maré vira. O que antes era visto como esquisitice de um rei artista começa a ser chamado de loucura. A paixão dele por arte vira uma ameaça para o reino. E aí, claro, uma conspiração começa a se armar nas sombras, usando os próprios sonhos dele como munição. E agora a gente chega na parte mais tensa da história, o clímax. E olha, a realidade aqui ficou tão bizarra, mas tão bizarra, que parece até uma daquelas óperas sombrias que ele tanto amava. Existe uma palavra que descreve certinho o que aconteceu com Ludwig: kafkiano. Sabe aquela situação de pesadelo em que a pessoa se vê presa numa burocracia maluca, sem lógica e não pode fazer nada? Foi isso. Ele ficou impotente, silenciado. Virou um prisioneiro no próprio castelo. Olha que absurdo o processo. Primeiro, o governo arma um complô e diz que ele é louco. Segundo, o diagnóstico é feito por médicos que nunca nem viram o rei pessoalmente. E terceiro, o resultado. De um dia para o outro, Ludwig deixa de ser rei e vira um prisioneiro. Tudo foi tirado dele num piscar de olhos. E a rapidez com que tudo aconteceu é de arrepiar. Pensa bem, no dia 10 de junho, ele é declarado louco. No dia 12, é levado para outro castelo. E no dia 13,
Ele e o médico dele aparecem mortos num lago. Tudo em 3 dias. E aqui fica a pergunta que nunca calou. Como é que 2 homens adultos se afogam numa parte do lago onde a água batia no joelho? Não teve testemunha, a causa da morte nunca ficou clara, a versão oficial simplesmente não fecha. É um mistério que a água daquele lago guarda até hoje. Mas olha só, a história não acaba aí, com a morte dele. Na verdade, é aqui que a coisa fica mais interessante. É onde a grande ironia e o verdadeiro legado dele aparecem. Então, vamos só relembrar os motivos que usaram para tirar ele do poder, tá? Gastar demais com castelos inúteis, negligenciar os deveres de rei, ser uma vergonha para o reino. Basicamente, disseram que ele era um fracasso total. Pois bem, agora vem a virada de mesa. Aqueles mesmos castelos, a prova da loucura dele, o motivo da falência, hoje são a maior atração turística da Baviera. Eles dão um lucro absurdo, muito maior do que custaram. A loucura do rei virou literalmente o maior tesouro do reino dele. Que ironia, hein? No final das contas, a voz do Ludwig, que foi calada à força, hoje ecoa para milhões de pessoas que visitam os sonhos que ele construiu. Ele meio que provou que a beleza pode ser sim uma forma de resistir e que a imaginação é um lugar que ninguém consegue invadir. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história dele faz a gente se perguntar. No fim das contas, a linha que separa a genialidade da loucura, será que ela não depende só de quem está contando a história? De quem tem o poder? Fica aí a reflexão.